Eu tenho certeza que você tem muitos sonhos e desejos para sua vida e para a vida das pessoas que você ama. Agora, imagina só, e se você estivesse de frente com alguém que pode atender qualquer pedido seu? Qual seria o seu pedido? Puxa, o pior é que a gente sonha tanto com tantas coisas, né? Ai, meu Deus, são tantos. São tantos. Ir pro céu. Sério? Aham. Saúde. Queria fazer uma viagem bem caprichada, ficasse um mês em Maragogi, sabe, assim, Fernando de Noronha. Mas aí são sonhos que nem sei se vou conseguir realizar pela idade. Ter minha casa própria, que eu ainda não tenho. E outra coisa que eu não vou ter vergonha de falar é se eu tivesse condição no momento e cuidar dos meus dentes. Mas você já parou para pensar que a oração é exatamente isso? Sim. É, uma oração é isso mesmo. Isso, oh meu Deus, ele é poderoso. Com certeza. Conversar com o único que tem poder de resolver e realizar qualquer sonho, né? Orar é como abrir o coração para um amigo. Pensa naquele amigo que você se sente muito à vontade, que você pode ser você sem nem pensar em qual palavra vai usar. A oração é bem assim. Olha, ela significa o meu bem-estar, minha segurança, a minha paz de espírito. É a chave da vitória, né? E através da oração já conquistei muitas coisas. Milagres, tá aqui do meu lado que é a minha filha, né? Que eu não podia ter filhos, hoje eu pude ter ela. A cura de um sopro que eu nasci no coração. É uma intimidade que você tem com o céu, né? Com Deus. A oração para mim é falar com Deus, é ter intimidade com Deus. Ela é um meio na onde eu converso com alguém que é superior, que diante daquilo que eu estou vivendo eu não consigo realizar, mas através da oração aquele que é superior realiza. Que privilégio, né? Quer saber como fazer isso? O programa de hoje, então, é pra você. Continue com a gente! Ô, povo bonito, de feio já basta eu aqui, né? Ô, cadê a Suza? Cadê o Cris no início? Você viu a voz da Mauri ali, aquele texto maravilhoso, falando desse tema que é fantástico, que é a oração. Uma boa tarde para você, ou de casa, você que está na sala, na cozinha, você que está em outro país, boa noite para você também. Ao meu lado ela aqui, Suzane Veis, em Cris Veis, estamos aqui juntos. Boa tarde, Suza. Boa tarde, Cris. Eu sei que você está abaladinha, a sinusite está pegando, mas ninguém larga a mão de ninguém. Vamos junto, né? Vamos embora. Até passar essa crise. Boa tarde para você, que bom estar aqui na sua companhia. E a gente quer você junto com a gente nessa conversa. Vamos falar hoje sobre o privilégio de falar com Deus. Estamos com o autor da revista Deus Me Ouve, que tanta gente fala para você aqui, né? Pois bem, quem escreveu veio responder todas as nossas questões e você é o nosso convidado para esse bate-papo. A gente quer saber, você já teve alguma resposta bem incrível assim de oração? Conta pra gente aqui a sua experiência, o nosso WhatsApp já está aberto para você, DDD 12 98315 0249, a gente quer ouvir a sua história, tá? 12 98315 0249, porque a gente gosta de receber notícias de milagre, né, Cris? Nos Verdade. motiva. E quem está conosco aqui, que já deixou o nosso estúdio em paz, batemos um papo, eu tinha esquecido até do tema. É gostoso conversar com o pastor Edivan aqui, rapaz, está no estúdio. Enfim, é um amigaço nosso e de você nas suas tardes. Pastor Ledivan, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao Entre Família. Até que enfim nos visitou aqui, né, pastor? É mesmo, né? Até que Hoje eu fui convidado, né? Porque aqui a gente vem convidado, né? Que prazer, meu querido, que prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é todo nosso, pastor. O pastor, ele apresenta o programa Lugar de Paz, se de repente você não conhece, vai todos os dias ao ar, né? De segunda a sexta, a partir das 5 horas. Que é um programa super legal, né? Que trabalha esse incentivo à oração. Lá o senhor também ora ao vivo com as pessoas, né, pastor? Atende os pedidos de oração que chega de casa. É um programa bem poderoso, né? Não, você falou certo, é um programa bem poderoso, porque você imagina, né? Milhares de pessoas assistindo o programa é uma coisa, milhares de pessoas orando naquele momento é outra coisa. Deus ele leva isso em consideração, tenho certeza. Eu fico imaginando as histórias que o pastor não deve ter, né? Justamente o que está pedindo agora aqui. Enfim, vai vir muita coisa que oração com Deus, meu querido, é bênção. Mas eu sei que a gente vai falar agora do que é oração, privilégio, mas pastor, muitas vezes a gente faz esse programa de oração e naquele momento nós estamos passando por algum problema ou outro, como um tema nosso que a gente está vivenciando, aí quando chega alguém dizendo, olha pastor, algum testemunho que acaba sendo uma resposta também da sua oração, porque o senhor também é um homem de oração, um pai de família, e às vezes o pedido de oração ou a resposta de oração de alguém no programa acaba sendo
um privilégio para o dia, para a caminhada, né? Verdade, verdade. Não, eu me sinto assim, né? Eu me sinto gratificado porque você vê as respostas, você tem o feedback das pessoas, as pessoas escrevem para você dizendo obrigado, eu pedi uma oração assim, foi respondida, né? Inclusive hoje no programa nós vamos ter uma resposta à oração, né? Então isso é muito bom. Não, e eu ia falar que estava toda ansiosa aqui, empolgada, porque eu estive num final de semana com o pastor Leidivan numa igreja e eu vi uma telespectadora dele falando exatamente isso para ele. E, assim, enaltecendo o trabalho dele, claro, né, e agradecendo a Deus, porque ela sempre está lá na máquina de costura, lembra dela que ela comentou? Sim. Na máquina de costura, e quando ele para orar, ela para orar junto, e ela sente que esse programa aproxima, e ela falou tanta coisa com o pastor Leidivan, e eu estava vendo, eu falei... Uau, como é poderoso esse programa. Ela sente que essa corrente de oração traz poder, de certa forma, para todas aquelas pessoas que estão precisando, estão angustiadas naquele momento. Eu achei muito legal quando ela parou o senhor para falar aquilo, né? Eu também, eu lembro desse momento aí, né? E realmente a oração, porque todos nós precisamos da oração, e quando você oferece um programa de oração, realmente você está suprindo a necessidade de milhares de pessoas, e é muito bom a gente colher essas histórias, essas experiências, né? Coisa boa. Vamos fazer o seguinte, hein, Dona Maria? Ô, seu José, manda pra gente aí, tá? DDD 12 983 15 0249. Você vai mandar uma foto junto. Enfim, já compliquei a direção, nem falei que podia mandar foto aqui, mas às vezes o pessoal vem e manda assim, ó, estamos em oração, aqui é o meu cantinho que eu oro com o pastor. Ah, é uma legal, benção. legal. Agora, pastor, o tema do nosso programa fala de um privilégio. E a ideia é para alguém que está pegando agora, de repente, né, independentemente da sua religião ou a descrença, e gosta dessa questão de oração e se pergunta, por que um privilégio, né? Como que a gente podia dar esse conceito para o pessoal de casa? Por que um privilégio a oração? Porque a oração tem a ver com a conexão com Deus, né? Você imagina, você está conectado com o Rei do Universo, com Deus Todo-Poderoso, você pode falar com Ele, né? Então, se fosse a oração, se fosse apenas uma conversa, porque a oração é muito mais do que uma conversa, né? Se a oração fosse uma conversa, já seria um grande privilégio, né? A gente falar com Deus. Mas o privilégio mesmo da oração está baseado no fato de que, através da oração, eu estou reconectado com Deus. Vou explicar isso aqui, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, né, lá no Jardim do Éden, e falava diretamente com o homem, face a face. Eu acredito que eles se tocavam, com certeza, né? E não havia impedimento nenhum para essa comunicação. Aí, Gênesis capítulo 3 diz que veio o pecado e separou o homem de Deus. Essa comunicação ela foi quebrada, ela foi interrompida, certo? Então, Jesus Cristo, ele vem ao mundo e ele se transforma numa ponte de religação. Por isso a gente fala religião, né? O que é religião? Religare, né? É religare, é Jesus Cristo nos religando a Deus. Então, por que a gente pode conversar com Deus hoje? Por que a gente pode orar a Deus hoje? Porque Jesus Cristo, ele veio e se transformou numa ponte sobre o abismo. Então, Jesus Cristo é Deus vindo a nós e a oração é nós passando por esta ponte para sermos reconectados com Deus. Então, isso é muito sério, porque Jesus Cristo está lá, ele fez a obra, a ponte está estabelecida, mas se eu não oro, a ponte está vazia. A ponte fica vazia, porque eu tenho de passar por essa ponte que é Jesus Cristo. Eu tenho de me reconectar com Deus. E a oração faz esse serviço. Por isso a oração é um grande privilégio, muito mais do que uma conversa, um diálogo com Deus. É uma reconexão íntima com Deus. Tem de ver com a nossa salvação, com perdão, com santificação, com tudo aquilo que a gente recebe de Deus. A gente recebe através de Jesus Cristo quando a gente ora. A gente recebe através de Jesus Cristo quando a gente ora. Por isso a oração é um grande privilégio. Amém. Que coisa linda, né? Que legal poder pedagogicamente entender por que se ora até em nome de Jesus, qual é o abismo, o pecado e tal. Agora, pastor, talvez agora em casa o pessoal tenha algumas perguntinhas mais difíceis em relação à oração e a nossa produção até organizou isso de forma pedagógica, como o pastor é pedagógico, esse jeitinho gostoso, porque é um assunto até que, para explicar todo o lapso, né, todo o pecado, mas de uma forma, ele construiu aquela historinha bem feitinha, tudo bíblico. Se você quiser estudar mais com a Novo Tempo, tem guias práticos no biblia.com.br. Mas agora na tela, Suzane, nós vamos ter algumas perguntinhas mais pesadinhas, aproveitar que não é toda hora que o pastor vem,
aproveitar agora preparado, realmente para... pastor? Não, o pastor está sempre preparado. Não, e se falando da oração, é bom até dizer que a oração tem os seus mistérios e a gente não conhece tudo a respeito da oração. Verdade. Né? Porque ela não tem uma fórmula absoluta assim que vai acontecer desse jeito, né? Então eu fico muito à vontade aqui para estar com vocês. O pastor, inclusive, antes de vir, deu uma Só pra dar orada, uma disse que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo? Então, bora lá na telinha, na nossa primeira pergunta. A gente separou, né, como o Cris falou, as mais difíceis. Vamos colocar aqui. Entendo que a oração é uma conversa. A resposta de Deus vem... Entendo que a oração é uma conversa. A resposta de Deus vem durante esse momento? Durante o Durante momento... a hora que eu já estou falando ali? Às Já. vezes sim, às vezes não, né? Existem respostas de Deus que elas são imediatas, né? Por exemplo, a mais conhecida na Bíblia é a oração de Daniel, né? Daniel orou e aí um anjo foi enviado para poder responder a oração dele, né? Então, mas por isso que eu falei, existem os mistérios, os segredos da oração, mas nem sempre acontece isso. Por exemplo, se você pegar lá no Salmo 5, versículo 3, diz assim, ó, Senhor, de manhã eu oro a Ti, Senhor, de manhã eu clamo a Ti e fico esperando. Fico esperando. Então, depois da oração tem uma vida de espera, e às vezes é uma vida de espera. Então, nem sempre Deus responde a oração naquele momento que você terminou de orar. Às vezes acontece assim, pastor, que durante a oração, no momento de petição, a gente tem tipo um insight, tipo, oh, eureka, nossa, não tinha pensado nessa possibilidade. Perfeito. A gente pode considerar como a voz do Espírito Santo naquele momento ali? Pastor, Perfeito. posso pegar carona um pouquinho? Eu sei que o senhor já vai explicar isso. Por exemplo, o senhor falou em duas figuras da Trindade. O senhor falou em Deus e em Jesus. E aí a Bíblia fala, né, do Paráclitos, o Consolador, porque Jesus veio, os anjos perguntaram, o que vocês estão perguntando, né? Esse que vai estar subindo, vai descer, e ele também falou que ia deixar alguém numericamente diferente, mas igual. O que seria o Espírito Santo, e até para o pessoal de casa que não conhece esse termo, né, se fala muito e tal, como que é esse Espírito Santo e como que ele age na oração nesse sentido, né? Então, a Trindade, cada um dos elementos, né, das pessoas da Trindade tem uma função, né? Então, nós conhecemos Pai, Filho e Espírito Santo. Então, relacionados à oração, eu oro ao Pai, a Deus, que é o doador de todas as coisas. Eu oro ao Pai em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele possibilitou essa religação que eu falei no início, né? E é o Espírito Santo que leva essa minha oração corrigida. E é importante a gente entender isso. Corrigida, porque a gente não sabe o que pedir, a gente não sabe expressar em palavras as nossas reais necessidades, né? Então, o Espírito Santo pega a nossa oração, transforma em necessidades reais e apresenta a Deus através do nome de Jesus Cristo. O pai olha e fala assim, o nome de Jesus Cristo eu vou atender. Se fosse no nome Leidivan, não ia atender não, nem do Cristo, porque eles não têm mérito, mas em nome de Jesus Cristo eu atendo. Então, e esse insight que ela falou muitas vezes, porque é uma resposta às vezes mental, que é a janela da alma, que o pessoal fala, aí o Espírito Santo ele tem um poder de falar à minha mente, pastor, que seria esse insight dela que ela falou? Inclusive, o texto quando Jesus Cristo falou que enviaria o Espírito Santo, né? Eu falo assim, é o Espírito da verdade que vai guiar a toda a verdade. Como é que ele guia a toda a verdade? Através da Bíblia e também através da nossa consciência. E que momento melhor o Espírito Santo tem para trabalhar na nossa consciência que quando nós estamos orando. Então é naquele momento, aquele é o momento especial, quando nós falamos e damos uma pausa para percebermos Deus falando através do Espírito Santo. E posso falar uma coisa aqui bem pessoal? Alguns dos sermões que já surgiram no meu coração, eles surgiram quando eu estava ajoelhado. Eu estava ajoelhado em oração, e aí de repente eu parava e as ideias vinham. E algumas vezes não era nem aquilo que eu estava pensando em pregar no outro dia, mas foi aquela mensagem que eu fui impressionado, e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que fez isso, né? Então o Espírito Santo é aquele que leva a mensagem e traz a mensagem também a nós, porque a oração é a comunicação, então Deus também fala, ele fala através do Espírito Santo. Que demais. E às vezes fala para quebrar a gente, né? Às vezes a gente está lá esperneando numa situação, por que isso? Não, e de repente vem uma... Aí você, tá, entendi. E aí te quebra no meio, né? E isso é muito bom.
Vamos a mais uma perguntinha aqui? Qual que tá chegando aí, Cris? Bora lá então na tela. É, batata quente, pastor Leidivan, veio aqui, hein? Oração em voz alta. O diabo interfere? Essa, né? gente, E tem muita essa gente é uma que, pergunta... tem muita gente também que usa para poder ancorar essa pergunta, aquela fecha a porta do teu quarto e ora. Aí tem gente que fala também que ele pode ler a mente. Pastor, como é que funciona biblicamente isso? Ele não pode ler a mente. O inimigo não tem esse poder de ler a nossa mente, né? Ele pode perceber algum gesto, algum comportamental, sim, mas ele não consegue ler a nossa mente, né? Quando a Bíblia fala para entrar no quarto e orar e fechar a porta, é intimidade, é silêncio, para você não ficar se mostrando ao outro e não sei o quê, né? Mas olha só, a Bíblia não diz nada a respeito disso, que se você orar em voz alta, o inimigo vai perceber, vai descobrir o que está lá e vai interferir. Eu sou da seguinte opinião: o inimigo ele não é onipresente. Ele não está ao lado de todas as pessoas que estão orando. Ele não tem onipresença. Deus tem onipresença. Uhum. Então, quem é que diz que se você está orando ali em voz alta, o inimigo está ali ao seu lado ali para poder ouvir a sua oração, entendeu? Então, eu particularmente, eu não aceito essa ideia, né? Você pode orar de voz alta, você pode orar na sua intimidade, no seu coração, no seu pensamento, como queira, né? É um pensamento que eu tenho a respeito. E acreditando que Deus é tão poderoso, né, pastor? Eu acho que a gente também não tem que temer essa questão de escutar ou não escutar, porque vai ser sim ou não atendido, a depender... Porque o poder de Deus quebra qualquer coisa, né? Sim. Não, e aí existe um outro elemento, que quando você falou aí, você me fez lembrar, né? Que quando você... Inclusive, nós colocamos esse assunto aí no guia de estudo, né? É quando você humildemente ora a Deus em nome de Jesus Cristo, Ele envia anjos magníficos e poder para fazer um muro de proteção ao seu redor e, com isso, afugir do inimigo. Então, a pessoa que está orando a Deus com sinceridade de oração, de coração, buscando a presença de Deus em nome de Jesus Cristo, o inimigo não chega perto dela, não devemos nos preocupar com isso. Amém. Amém. Vamos então a mais uma perguntinha. Pode colocar na tela, por favor. Tá chegando. Sempre fui cobrado para orar ajoelhado e de olhos fechados. Minha posição interfere? Nunca. Nunca, porque essa ideia, né, que as pessoas têm, que a oração, para ser aceita por Deus, ela precisa ser feita ajoelhado, né? Não existe isso na Bíblia. Algumas orações foram feitas ajoelhadas, outras orações são feitas acamada. Uma pessoa acamada que não pode ajoelhar, ela não pode orar, então? E eu estava conversando com uma pessoa outro dia, falei assim, pastor, eu estou com um problema na perna, no joelho, eu não consigo ajoelhar. E aí, essa pessoa, a oração dela não vai ser aceita se ela ora de outra forma? Então, não existe. Se você pode ajoelhar, ajoelha. O que é orar ajoelhado, encurvado, né? Geralmente a gente curva. É demonstração de submissão, né? Mas eu posso estar ajoelhado com o coração endurecido. Então, não é o fato de estar ajoelhado, a grande questão mais é o interior, é se sentir humilde na presença de Deus, dependente de Deus, que a oração tem muito com isso, né? Demonstrar dependente, né? Então, se você quer ajoelhar, prefere ajoelhar, não há problema nenhum, não. Mas se a pessoa entende que ela só ora ajoelhada, é porque ela ora muito pouco. E às vezes também, né, pastor, como é algo muito íntimo, eu gosto de orar de joelhos, né, na cama ali, e eu tenho saúde, não tenho problema no joelho, sim, então eu faço questão de, agora na mesa mesmo, né? Sim. Pô, estou na mesa, eu faço uma reverência ali, mas essa questão de viver em oração, que eu acho muito bacana, o senhor podia até comentar, porque eu faço a oração inicial da comida, mas eu tenho um problema que eu perdi um pouquinho do paladar. Quando vem um pouquinho do paladar, eu sinto um gostinho de uma abóbora, né? Comi uma comida mais nova, durante o alimento, eu vou dando graças a Deus. Pai, que gostoso estar comendo essa abobrinha aqui, senti o gosto faz tanto tempo, né? Porque a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, né, pastor? E aí, o que acontece? Eu acho que existem cerimônias específicas, né? Orar por alimento, orar antes de dormir, mas também conversar com Deus durante o dia, porque a gente tem um Deus tão distante, Jesus veio mostrar esse Deus tão perto. Gostaria que o senhor falasse dessa vida de oração, assim, que você pode, em pensamento, estar falando com o Pai diariamente também, né? Fora da formalidade. A formalidade, ela existe, lógico, né?
uma programação, uma reunião, um culto, isso tudo faz parte, né? Mas lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo falou assim, orai sem cessar. E esse orar sem cessar, ele implica em orar em todos os momentos. Você falou, você está dando uma garfada ali, está sentindo o sabor. Ô, pai, muito obrigado. Por incrível que pareça, eu também tenho esse hábito. Oh, que legal, eu pastor. tenho esse hábito de estar ali com a alimentação. Falei, Senhor, muito obrigado por esse alimento aqui. Eu estou de olhos abertos ali, estou me alimentando e falando isso com Deus. Eu estou dirigindo, estou falando com Deus. Estou andando, estou falando com Deus. Então, o orar sem cessar é essa atitude mental que liga você a Deus, independente de circunstâncias, independendo de local, né? E o que é mais extraordinário isso, né? Não é a posição e a hora. Porque se a Bíblia fala assim, orar sem cessar, isso quer dizer que Deus ele está disponível a nós ao tempo todo. Isso é maravilhoso, né? E às vezes a gente está preocupado ali com, eu só posso ajoelhar, formalidade. eu só posso orar ajoelhado, Deus só fala, rapaz, eu estou aqui te ouvindo, né? Pode abrir seu coração, né? Eu estou aqui disposto, sabe? Então, legal. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Gostoso. Pastor, a gente tem uma última pergunta dessas mais difíceis, essa é muito intrigante, tá? Então, já prepara aí, vamos lá, coloca na telinha, que eu estou curiosa por essa resposta também. Meus pedidos podem interferir nos pensamentos de Deus para o meu futuro? Só se insistir muito. É? Só se insistir muito, né? Deus tem os planos para nós, para a nossa vida. Ele sabe o melhor para nós, nós não sabemos. Então, por isso que a Bíblia diz, lá em 1 João, capítulo 5, que diz que a nossa oração, ela tem de ser feita de acordo com a vontade de Deus. Então, eu não oro a Deus para Ele mudar os planos dEle ao meu respeito. Por exemplo, a história do rei Ezequias, até se der para a gente comentar rapidinho. Havia um plano, uma ideia de Deus, mas ele insistiu e foi alterado. Sim, para o bem dele. Agora, Balaão não. Balaão insistiu com um assunto que não era para ele insistir. Entendeu? Entendi. Então, aí, essa é a grande questão. A minha oração, ela sempre tem de estar de acordo com a vontade de Deus. Então, se Deus atendeu o pedido do rei Ezequias, é porque havia ali uma proposta. Porque se rei Ezequias morre naquele momento, o reinado ali estava acabado, porque ele não tinha filho. Uhum. Ele já acabou. Então, Deus estendeu ainda, compreendeu que seria melhor estender, dando oportunidade à nação, seja lá o que fosse, entendeu? Uhum. Então, minha oração nunca, essa pergunta é excelente, minha oração nunca, ela deve ter como objetivo mudar o plano de Deus para a minha vida, mas a minha oração deve sujeitar o meu plano, meus sonhos, à vontade de Deus. E por isso que nós falamos que a oração tem os seus mistérios, a oração tem os seus segredos. Porque aí no estudo, por exemplo, a gente colocou as condições que Deus estabeleceu para que a oração fosse aceita, ou a gente tem de orar com humildade, a gente tem de orar com fé, a gente tem de perseverar na oração, a gente tem de orar em nome de Jesus Cristo, principalmente em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e isso tudo de acordo com a vontade de Deus. Porque eu posso cumprir todos esses requisitos aí, mas mesmo assim a vontade de Deus ainda não é aquela que eu estou pedindo. Então, a vontade de Deus, ela é suprema, ela é absoluta. E essa vontade é regida pelo amor. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e eu não sei. Entendeu? Então, toda oração tem de levar em consideração a vontade de Deus. Isso é muito importante, porque a resposta de Deus, ela nunca tem um fim em si mesma, tipo um milagre, né? Por que ele ressuscitou Lázaro se ele ia morrer de novo, né? Então, o que ele estava querendo demonstrar com um milagre na sua vida? E é sempre te levar para casa, para a vida eterna. E muitas vezes ele é um Deus amoroso, que trabalha na nossa vontade, mas desde que esteja alinhada com a dele, né, pastor? Esse Deus é maravilhoso, porque, por exemplo, meu filho, ele não entendia com 5 anos por que eu levei ele para tomar uma injeção na nádega. E aí, porque ele não tinha condições de te explicar tudo o que um antibiótico ia fazer, mas o que eu, como pai, fiquei ali vendo ele levando aquela agulhadinha, às vezes, nesses segredos da vida, né, pastor? O nosso pai está além do nosso conhecimento e fala um dia, quando a gente poder encontrá-lo, que no nosso livro da vida, você sabia, dona Maria, a senhora tem um livro da vida que e o sangue dele vai apagando as coisinhas que o Cris vai fazendo errado aqui, porque só por ele mesmo que a gente vai chegar lá.
E aí lá tudo vai fazer sentido, né, pastor? Tem que se preparar para esse dia, porque essa terra aqui é muito injusta. Eu gostaria até que o senhor fizesse uma propaganda dessa guia aqui, porque tá barato, parece que deram um desconto aí, pastor. Um desconto especial no mês de setembro e outubro também está com desconto especial. É, pastor, qual é o desconto? 0,800. 0,800. Olha, se você 100% de desconto, né? Se você deseja receber gratuitamente aqui esse novo guia de estudo do Novo Tempo, né? Deus me deu o prazer de escrever esse novo guia de estudo. Você pode entrar em contato conosco através do telefone 12 21 27 31 21 ou então através do site biblia.com.br, né? Um dos links aí que a gente tem aqui para você pedir para a escola bíblica. Vai receber na sua casa inteiramente grátis. Olha aí, gente, é o autor do guia pedindo para você. Cris, mas é de graça? Eu garanto. Coloca na nossa conta aqui, não vai ter um custo. Foi feito para diagramar, para escrever, teve um tempo específico. O correio vai ser pago. Tudo pago pelo Anjo da Esperança. Olha o cheirinho aqui, ó. Mãos que transformam vidas. Liga agora, hein? 0 operadora 12 21 27 31 21. Alguém vai te ligar agora, tá? Vai atender, tá? Atende lá. Coloca o teu nome, coloca o teu endereço. E lembre-se, coloca o teu CPF, tudo certinho. A gente cuida dos seus dados, a gente tem a lei de proteção de dados. E quem garante isso é a Suzane, né, Suzane? Eu ia brincar assim, ó, use o cupom Cris Magalhães e ganhe 100% de desconto. Fazer igual os blogueiros, é um voucher, né? Não, brincadeira, não precisa nem usar, gente. É totalmente de graça para você, porque o Anjos da Esperança, que é o projeto, ele é o projeto maior que a gente tem aqui na TV Novo Tempo, faz todo o custo desse material para que você tenha aí na sua casa totalmente de graça. Gente, a gente fala de boca cheia, né, pastor? Que benção, o privilégio. Eu fico imaginando o quanto de oração o senhor se preparou, que é um material que vai para tantas casas, né? E nesse momento de missão a gente se sente tão pequeno diante do que Deus faz, mas Deus ainda usa pessoas, usa a oração, usa um papel aqui, né, levando a palavra dele. Como é que o senhor se sentiu para escrever, a responsa para escrever um tema tão fantástico que é a oração, pastor? Não, em primeiro lugar, eu me senti privilegiado, honrado, né? Eu recebi esse privilégio e já devolvi para Deus, porque pertence a essa honra, pertence a Ele, né? Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, né? E você bem falou, né? Foi um resultado de oração, não poderia ser diferente, né? E foi interessante como a gente, ao fazer o primeiro esboço ali, coisa e tal, a gente tinha uma ideia e Deus chegou e falou assim, nada disso aqui, vocês não vão fazer disso não. Eu achei isso interessante, né? Eu achei formidável a forma como ele dirigiu e realmente foi resultado da oração. Eu tenho certeza disso. Especial, né, pastor? Sendo um canal assim usado por Deus, ainda mais nesse caso que foi super claro para você. Se você tinha uma ideia, ele te deu outra. Então ele te usou e hoje, sei lá, milhares de pessoas estão recebendo esse estudo. Verdade. A gente se sente assim, né, nessa nossa condição tão miserável de pecador, mas ainda especial aos olhos de Deus, né, de ser usado de alguma forma. É verdade. E as pessoas já estão falando que já começaram a receber, né, porque leva um tempo, 20, 30 dias para receber, né, e já estão dando um feedback para a gente, dizendo que estão sendo abençoados e a gente só tem de agradecer a Deus pelo resultado aí da oração, tenho certeza que foi o resultado da oração. Oh, coisa boa. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar uma pequena pausa, vai contando seus testemunhos de oração. Já a Suza vai estar recebendo quem aqui para falar de oração? É a Cacau, é Mães de Oração, vai ter um papo muito gostoso. A gente vai continuar falando sobre esse tema, já tem a sua pergunta aqui, a sua participação, um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta e agora com muito carinho nós vamos ter um quadro aqui especial com a nossa mentora de desenvolvimento pessoal, que é a Cacau, já está aqui comigo. Hoje nós vamos tentar entender um pouco mais como orar pelo nosso marido e pelos nossos filhos. Quer saber como? Logo depois da vinheta. É isso aí, a gente carinhosamente chama como Cacau, né? O nome dela é Cláudia Luz, para você que está chegando pela primeira vez e não conhece. Ela é mentora de desenvolvimento pessoal e tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu, Cacau? É aquela tentativa de falar desenvolvimento rápido, às vezes... Mentora de desenvolvimento pessoal. Agora sim. Cacau, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Suzane. Uma alegria estar aqui. Olha só, Cacau, eu sei que você é uma mulher de oração e hoje a gente está bem nesse contexto, né, do que você realmente faz e fala e auxilia tantas mulheres. E hoje o desafio é você colocar aqui para a gente algumas dicas práticas de como a gente orar pelo nosso marido e pelos nossos filhos, né?
E eu sei que você já faz esse trabalho na sua vida pessoal, e eu queria saber como que é esse seu processo, né? Lá na sua casa, na sua vida, como que você faz? É até uma responsabilidade falar isso, né? Ser conhecida como uma mulher de oração. Mas não tem como não sermos uma mãe de oração. Por que uma mãe de oração? Para você ser uma intercessora. Então, você é uma mãe que você ora, não somente pelos filhos. Como você falou sobre o marido e filho, sim, devemos orar pelos nossos filhos, nosso esposo. É uma cobertura, uma proteção de oração sobre o marido e sobre os filhos continuamente. Mas e quando a gente está com raiva do marido? Ora, aí que tem que orar. Aí como que a gente faz nessa hora da oração? A gente fala, Senhor, estou com muita raiva do meu marido, mas quero que o Senhor o abençoe ainda assim. Como que é e tenha misericórdia de mim. Sobre a minha raiva, você precisa da misericórdia de Deus, né? Sim, porque às você vezes ora... a gente acha que a gente está certa, né, Cacau? Tem certeza que a gente está certa e ainda assim a gente tem que ir lá e orar, né? Como que você faz isso? Como que você separa as suas questões da oração, dessa oração protetora que você falou também? Você tocou num ponto muito especial, porque a oração ela tem o poder de mudar o nosso olhar. Isso é verdade. Totalmente. Então, você está com raiva, mas se você ora, vai mudar a percepção, porque o Espírito Santo ele vai trabalhar na sua raiva e na sua motivação. E às vezes é o nosso olhar, né, humano. Então, se você ora e pede ajuda a Deus, pede o discernimento, você já muda a sua visão e você passa a enxergar diferentemente. Por exemplo, um casal. Como que você vai ter um relacionamento, marido e mulher, sem Deus na relação? Nós não temos o poder de amar todos os dias, de perdoar, de não ficar com raiva. Então, a gente precisa convidar Deus para a relação. Ele tem que ser o centro. E aí muda a nossa visão. A oração tem esse poder. Eu já passei por várias situações que o poder da oração me ajudou a mudar o meu olhar para a situação. Acalmar também. Sim. A gente tem aqui essa dinâmica que a gente trouxe, como orar por marido e filhos de maneira prática. A gente tem 4 pontos aqui que eu acho que é bem legal a gente ressaltar. Eu vou colocar o primeiro, antes que o nosso tempo se vá, né? Faça a sua parte. Pedir. Parece meio óbvio, né? Mas por que você destaca aqui essa questão? Porque, claro, né, a oração ela é um pedido, alguma coisa assim. Mas a gente trouxe esse destaque aqui. Por que é importante a gente lembrar? Porque a gente deve sim pedir continuamente a Deus. Tem pessoas que têm essa dúvida, eu devo pedir? Sim, em Mateus está escrito isso, para a gente pedir a Deus, para Deus conceder a nós o pedido ou não. A resposta pode ser positiva ou não, mas devemos pedir sim, sobre todas as coisas. Entendi, porque às vezes tem gente que pensa, a vontade de Deus, aquela coisa, então não vou colocar aqui o ou se que eu sente desejo. constrangida, eu vou ficar pedindo isso para Deus, eu peço tudo. Tudo que eu preciso, eu peço para Deus. Até para Ele mostrar se é certo ou não, se é o caminho que eu devo seguir. Tudo, das coisas mais simples, as coisas mais urgentes. Eu ensino meu filho que é pequeno a pedir as coisas. Peça para Deus antes. Ele vai te mostrar se é necessário você ganhar esse brinquedo. Eu já educo ele nas pequenas coisas. Eu usei o exemplo aqui de quando o marido passa raiva na gente, porque é um clássico, né? A senhora que está aí em casa me assistindo, né, sabe disso. E as crianças também, tá? Tem hora que, né, as crianças enlouquecem a mãe e ela fica desorientada. Nessa hora, eu posso pedir, Deus, muda meu marido, Deus, muda meus filhos, ou não, esse pedido tipo... É melhor que você peça para Deus mudar a você, né? Eu peço para Deus primeiramente mudar a mim mesma, mas tem algumas coisas que eu oro, desde que eu me casei até hoje, pelo meu filho, pelo meu esposo, são batalhas que eu tenho em oração, porque quando você é casada, você tem intimidade, você sabe o que um e o outro precisa mudar, certo? Então você ora, eu peço sim por mudança, tanto minha como dele, sim, peço. Ainda mais se for uma mudança que é para o bem dele, inclusive pessoal, exatamente. Né? De crescimento. É que às vezes a gente tem a mania, Senhor, por favor, muda isso, mas às vezes a mudança não está nele, está no seu olhar para com ele e com você mesma. Então tem isso também, então tem que pedir a Deus, mais uma vez, pedir a Deus para te mostrar também, será que é o marido que precisa da mudança ou somos nós? Agora você pode batalhar com Deus sim, em oração contínua,
sobre alguns aspectos que você sabe que seu marido precisa mudar, para que Deus o ajude até mesmo a enxergar, porque a gente tem uma tendência de falar, de cobrar, de exigir, certo? E as batalhas não são ganhas assim, é de joelhos. Legal, gostei disso aí, Cacau. Batalhas de oração, né? Agora vamos tentar mudar isso na cabeça, porque não é fácil, porque a gente é boa para cobrar, né? Então vamos vencer isso de joelhos, tá? Pedindo a Deus, implorando. E cobrando a gente perde, porque você acaba irritando a outra pessoa. É verdade. Certo? A gente falha, eu sou falha, muitas vezes eu erro também. Falo, poxa vida, é tão mais fácil orar. Deus vai fazer o trabalho por mim. Não vou me desgastar. Olha, gente, Deus é um bom aliado aí, tá? Sim. Seja específica. Seja específica na sua oração. O que você precisa pedir? Eu vou dar uma dica hoje, a dica da Cacau. Faça um caderninho de oração. Tenha um caderno em mãos de oração e anota tudo. O que você vai pedir? Que aí você vai trabalhar com Deus, Deus vai te moldar e ajudar até no seu pensamento. Porque às vezes escrevendo, será que é isso mesmo que eu tenho que pedir para Deus? Você já vai mudar o pensamento. Na hora que você já está pedindo, já. Então é um exercício também de desenvolvermos a nossa fé e a gente continuar orando. Por quê? Porque motiva. Você vai olhar depois ou meses após você escrever aquele pedido, poxa, eu até esqueci, mas Deus concedeu essa graça aqui para mim. Tá aqui, ó, eu tenho resposta dessa oração. Aí você coloca lá no seu caderno, isso vai motivar até quando você não está muito bem, né? Não está com uma fé assim muito forte, muito fervorosa, assim. Aí você olha seu caderninho, dá uma olhadinha lá e você vai ter respostas, com certeza. Legal, então vamos decorar aí um quaderninho bem bonitinho de oração. Isso é muito legal, porque tira aquelas ideias, né, que estão abstratas ainda na mente, aqueles desejos, e torna um pouco mais concreto. E é legal essa coisa de acompanhar. Eu gostei dessa dica, porque às vezes a gente não lembra, né, das coisas que Deus já vem fazendo na nossa vida, já responde e faz. Tenho aqui uma terceira dica de como orar por marido e filhos. Fale que está orando por ele ou por eles. É legal falar? Você acha que faz diferença? Eu não diria a diferença. Eu comento que tenho orado. Eu sempre falo para eles como incentivo. Ó, a mamãe está orando por você, amor. Está orando por você por isso. Vai com calma. Mas tem algumas coisas que eu nem comento. Né? Essas questões da raiva. Você não precisa expor que você está ali orando, entendeu? Nós temos mistérios e segredos com Deus também, né? Por isso que a gente desenvolve a intimidade com o Pai, para ter um bom relacionamento com Deus. Mas eu falo para eles sim como incentivo. E verdadeiro, né? Olha, mamãe está orando por você, você vai ter uma prova legal. Você estudou, Deus vai estar com você, mamãe está orando. Para o meu marido também, como incentivo. E eu oro por ele, né? E pelo João. Então, como incentivo, sim. Mas agora eu também tenho o meu quarto de guerra, o meu caderninho, que é só meu. Gente, isso é tão, assim, importante, porque eu já vi, né, o seu esposo falando isso, o quanto você ora, porque ele admira. Então, eu acho que quando você fala pro seu filho, fala para ele que está orando, eles acreditam, porque já sabe que você é uma mulher de oração. Eu acho que já se sente confortados e confiantes na resposta que Deus já vai dar, porque sabe que você está ali todas as madrugadas. Exatamente. Então, acho que antes do falar, deixem eles te verem orando. Acho que fala mais, né? Eu creio que eu sou uma mulher de oração, porque eu via meu pai e minha mãe orando. E aí? Hoje é uma mulher de oração. Exatamente, o João me vê, então eles sabem que eu tenho batalhas nas madrugadas que eu gosto muito. Eu acho que eles ouvem o clamor, o choro, eu acho que isso sim, eles já presenciaram isso e já sabem e respeitam. Então eu acredito que o efeito é maior do que o falar. O falar com incentivo, sim. Acho que até é bom, é gostoso ouvir, né? Sim, com incentivo. Tenho orado por você, amor, vai em paz, né? Vai tranquilo. E por último aqui, para a gente encerrar, nesse minutinho que a gente tem, Cacau, mantenha a perseverança. Tem hora que a resposta não vem, mas não pode desistir. Não pode. Por isso tem o caderninho, anota e persevera em oração com Deus. Tem que pedir sempre, perseverar. E às vezes, realmente, até o pastor Ledivan falou, né? São anos de espera. Quantas histórias na Bíblia a gente tem de respostas que duraram uma vida? Acontece. Mas você vai estar exercitando a fé e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Cacau, muito obrigada. Adorei esse quadro aqui, Orar por Marido e Filhos. A gente se vê na sua próxima participação aqui. Eu vou jogar para o Cris, porque a gente tem a sua interação chegando aqui também, é isso? Verdade, Suzane. Pastor Ledivan tá por aqui, Cacauzinho até tá atrás, hein? Olha, ó, xadrezinho tá aí. Rapaz, o povo aqui tá demais. Vou fazer
Lá de casa, você está aí, dona Maria? Chazinho pronto? Leidivan gosta, tá? Já vai escolher o saborzinho para a senhora, vai dar tudo certo, mas é a sua participação na tela. Bora lá! Bora lá! Vamos lá agora, é o José Gerlanes. Acertei, José? Ah, legal, um casal. Pensei que fosse sobrenome aqui, mas é uma só carne, diretora, tá certo. Bora lá, vamos ver se o meu óculos está funcionando? Já que eu não tenho, então vamos regalar o olho. Eu e meu esposo temos a alegria e a oportunidade de assistir esse programa quase todos os dias e agradecemos a Deus. O nosso testemunho é que Deus ouviu nossas orações. Zé, olha, Lênis aí, ó, obrigado, viu? Isso nos fortalece aqui como rede. O meu esposo alcançou um transplante de fígado há quase 8 anos, mas declaro para vocês que também muitas vezes oramos juntos com o pastor no programa Lugar de Paz. Em algumas circunstâncias, oramos a Deus e nos curou imediatamente. Ô, pastor. Olha só. Olha aí, né? Que bênção. Esse quarto de guerra que a Cacau falou ali, né? Isso aí é orar incessantemente, clamando a Deus, às vezes chorando, né, na presença de Deus. E Deus maravilhoso responde, com cura. Que demais. Nossa, adorei essa história aí de vocês, viu? Vamos mais uma participação aqui, chegando no Entre Família, é o Ricardo, agora eu vou fazer igual o Cris. Só que, Cris, eu tô com meus olhos inchados já da sinusite, eu vou chegar mais perto da TV aqui, tá? Pega uma pipoca, senta ali na frente da câmera, não tem problema nenhum. Ó, o Ricardo tá dizendo o seguinte: sou líder de um PG Kids que se chama A Caminho da Promessa e recentemente tivemos uma resposta de oração para o pai de uma das crianças. Ele tinha sido vítima de uma facada e foi internado em estado grave. Com o passar dos dias, só ia piorando e o prazo máximo para ele ficar no oxigênio, 15 dias, estava acabando. Então, começamos a orar ainda mais e, de uma forma linda, Deus operou um milagre na vida deste homem. E ele não precisou mais dos equipamentos de oxigênio e, alguns dias depois, recebeu alta do hospital e foi para casa. Assim, todas as crianças viram o poder da oração. Pastor Leidivan, vou aproveitar aqui, né? Uma benção, são coisas fortes que estão chegando. Mas é natural uma pessoa agora, ela está comparando, por exemplo. O pessoal fala muito, né, desse poder, a oração tem poder. E muitas vezes o pessoal fala, olha, parece que Deus não me respondeu, mas às vezes o silêncio dele é resposta, a gente espera sempre um sim. Aonde está o poder da oração, né? E porque é lindo ver esses pedidos, eu também já tenho várias questões no meu coração, mas pode ter essa dúvida, Dona Maria lá do sul, do norte, está se perguntando, de onde vem esse poder? Como é que funciona essa lógica da oração? Antes de responder aí onde está o poder da oração, né? Gostaria de fazer menção aí, essas duas mensagens que nós recebemos, esse fascínio que uma oração respondida, ela produz no nosso coração, porque todos nós sabemos que Deus responde às nossas orações. A Bíblia diz isso, a vida diz isso, e todas as vezes que Deus responde uma oração, que Deus faz o milagre, a gente fica fascinado com isso. Isso não vai terminar nunca. Isso vai acompanhar a gente para o resto da vida. E que bom que a gente não acostuma com essa ideia. Ah, Deus respondeu, sabe? Tem de continuar fascinando a gente, né? A gente viu aqui um casal fascinado porque Deus operou e agora ali, mais uma vez, até as crianças ficaram fascinadas porque Deus operou o milagre. Onde está o poder da oração? A gente usa, né, comumente essa expressão, né? Ah, o poder da oração, né? Pessoas diferentes porque oraram. Eu conheci pessoas diferentes porque oraram. O professor José Monteiro, lá no ENA, onde eu fiz teologia. Irmã Irene Moretti, lá em São Silvano, em Colatina, no Espírito Santo. Irmã Maria Amélia, lá em Baixo Guandu. Eu não conheci, mas a história dele é muito conhecida, né? Irmão Silvano Brau, lá em Teófilo Otônio. Eram pessoas de oração. Pessoas de oração. E a gente comumente fala assim, são pessoas de poder, né? Poder. A gente precisa entender que o poder não está na pessoa e nem tampouco na oração em si, mas o poder está em Deus. E a oração nos coloca em conexão, em contato com esse poder. Então, qual é o segredo dessas pessoas? Né? Eu citei 4 pessoas aqui, poderia citar mais, né? É que essas pessoas, elas se esvaziaram tanto do eu e viveram para a oração, e viveram em oração, que a vida delas foi diferente. A oração delas era diferente. A cura que se operava através da oração delas era uma coisa absurda.
Inclusive, um amigo meu, Jonas Bazzoni, lá de Colatina, ele falava o seguinte, quando a gente entrava na sala da irmã Irene Moretti, o clima era diferente, o ambiente era diferente, era como se os anjos estivessem ali, mas não que essa mulher em si tivesse poder, mas que ela entrava em contato com a fonte de poder de uma forma muito especial através da oração. Então a gente perde muito no orando. Como a gente perde? A gente perde muito, muito por não orar. A gente deveria orar mais, muito, muito mais. Eu acho que esse é o grande desafio da oração. Por quê? Porque a oração é resposta para cada assunto na vida. Para cada assunto na vida. Eu estava ouvindo você falando ali com a Cacau, né? Uhum. Como é que faz? Como você vai orar pelo marido, pela esposa, quando está chateado? Uhum. A oração é a resposta disso, porque antes de você orar, você fala assim, Senhor, apaziga o meu coração. Apaziga o meu coração. Primeiro eu peço a Deus para Ele apaziguar o meu coração, para Ele me dar condições de orar. Aí Deus acontece. Isso acontece. É surreal. Porque a oração é a resposta para tudo na vida e parece que a gente não se percebe disso. Eu acho que pela correria do dia, orar mais, né? Temos de orar mais. Pastor, eu sei que a gente tem que chamar mais gente. Sabe o que Deus tem me feito comigo agora, que eu tenho clamado com Ele? Ele me acorda de noite. Acontece isso aí ou não? Sim. Gente, 3 da manhã agora, ele me acorda, tem que acordar 3, 4 da manhã, aí eu fico de joelhos e oro, né? Quando você pede assim, Deus me dá, faz o que você tem que fazer comigo, né? Que eu digo que eu sou um subtreco de um subtroço, ele me chama de menina dos olhos, eu pergunto que amor é esse. Pai, eu quero ter. E aí ele vai lá na madrugada, às vezes, e toca essa oração. Aí você fica de joelho, tá todo mundo dormidinho ali, você se concentra. Esse Deus é maravilhoso, porque a gente não pode chegar para o Senhor do tempo e dizer que não tem tempo, né, pastor? Verdade. Né? A gente vive falando, ó, eu não tenho tempo para o melhor da vida, né? Deus é maravilhoso. Ele aceita os relógios, né? Aceita. E tem mais milagres chegando aqui. Tem mais Eita. milagres chegando. Pode colocar aí na telinha. Ainda dá tempo da gente ler mais. Olha só ela! Olha, A Ana Isabel Passo, nossa produtora querida. Minha primeira experiência pessoal com oração veio quando eu tinha 3 anos. Minha mãe conta que eu vi uma boneca cara e quis ter também. E ela falou para eu pedir a Deus que, se fosse da vontade dele, ele me daria. Pois bem, eu ajoelhei no meio da cozinha e pedi a tal boneca para Deus. Maninha conta que ficou preocupada com como ela poderia ajudar Deus a atender minha oração, porque a gente não tinha dinheiro. Vai vendo? Mas uma tia minha ligou oferecendo um presente para mim naquele dia, do nada, e no fim do dia eu já estava com a minha boneca no braço. Eu não lembro dessa história, mas ela ainda me faz chorar, porque desde então, esse Deus que me presenteou com uma boneca nunca deixou de falar comigo. E eu sei que essa boneca existe até hoje, inclusive chama Larissa. Vou fazer uma pergunta para o pastor em cima dessa coisa legal. Pastor, a gente tem 2 tipos de relógio, né? Tem o Cronos, cronológico, e tem o Kairos, que é o tempo santo, né? Algumas coisas vêm assim que outras, como é a fé, eu Abraão acho, da menina, mesmo, não né? é Que estava chegando lá quase 100 anos para ter um filho. A gente tem que descansar e saber que algumas coisas é o tempo humano que a gente tem, mas o tempo santo de Deus é aquele que vê à frente, que é a presciência de Deus, esse amor maravilhoso. Mas eu falo um pouquinho, porque tem gente que tem que esperar em Deus. Como é que é a paciência desse mundo agora, esse mundo miojo, né? Tudo para 3 minutos, né? Eu quero agora, parece que eu marco algumas coisas para Deus, né? No caso dela, tem várias coisas que acontecem assim, né? Mas a Bíblia fala que há um tempo para tudo, há um lugar. Como é que funciona? Então, aí a gente volta àquele mistério lá da oração que a gente mencionou, tudo que a gente não sabe, tudo da oração, né? Então, esse Deus de amor, nem sempre ele vai dar uma boneca para uma criança que ora como a Ana orou, entendeu? Então, ele sabe que na experiência dela, no coração dela, essa boneca seria muito importante para criar essa ideia de que Deus me ouve, que Deus cuida de mim, de que Ele me ama. E para uma outra criança, eu vou usar de outra forma. Sabe como é que Deus usou comigo, desde muito pequeno? Ouvindo minha oração por minha mãe, que era doente. Minha mãe era muito doente, e eu orava por minha mãe. E Deus respondeu muitas e muitas orações que eu fiz pela minha mãe. E teve um dia que ele falou assim, Leidivan, agora não, agora ela vai descansar. Então, isso tudo tem um significado na minha vida. Na Ana, teve, lógico, não só a boneca para ela, né? Houve outras experiências, né?
Mas para Ana, essa boneca tem um significado de relacionamento com Deus, de amor, de cuidado e assim por diante. Para mim é outra coisa, para outra pessoa vai ser. Então Deus responde de formas diferentes para pessoas diferentes. Muito legal. Gente, Muito bom, pastor. Legal, Nossa, hein? adorei, Ana, essa história. Tão bonitinho, gente. legal. Nossa. E ela só confirmou, o pastor não está ouvindo no nosso ouvido aqui, porque ela está dirigindo o nosso programa, porque justamente ela disse, olha, eu nem lembro, mas isso me arrepia até hoje, me fortalece. Então, mais uma vez, um milagre, uma oração não tem um fim em si mesmo, e está sempre pensando na sua vida eterna, depois tudo vai fazer sentido. Mas o que faz sentido para a gente é colocar mais uma participação sua para aproveitar aqui a nossa visita de hoje. É a Simone. Boa tarde, Suzane, Boa Cris. tarde. Eita, tamo junto, Simone. Sempre acompanhando temas relevantes e hoje ainda mais feliz, que bom. No fim do ano, tive a liberação para o meu tratamento oncológico, pelo compromisso de orar conosco, que o pastor Leidivan tem e nos acolhe no programa Lugar de Paz. Olha aí, Olha aí. Simone. Deus abençoe, Simone. Liberação, a pessoa que está na espera, né, de um tratamento oncológico, sabe, às vezes, de que algum tempinho a mais ou outro faz a diferença, e ela recebeu. Pastor, quanta coisa boa nessa mochila da vida, né, pastor? Muito, e por isso que a gente sempre tem de agradecer a Deus por esse grande privilégio, né, pai? Você vê essas pessoas necessitadas, pessoas, inclusive ontem nós oramos no Lugar de Paz por pessoas que estão enfermas, orando por cura, né? E quantas vezes a gente recebe, eu orei, eu fui curada, Deus respondeu a minha oração. Então, eu sou um privilegiado por isso, eu agradeço muito a Deus. Deus abençoe a Simone aí, o tratamento dela, que seja completamente curada. Amém, amém. Você acredita que chegou, falando em tempo, né, o nosso cronológico está avisando a diretora, olha aí, está chegando o negócio. Estamos terminando esse programa que passou, rapidão. Então, estava tão gostoso o papo, eu achei que esse programa passou mais rápido do que realmente está passando rápido. A gente quer agradecer demais a sua participação aqui, pastor. Eu acho que um minutinho ainda dá para o senhor falar com o nosso telespectador, de repente fazer mais um apelinho assim, para o incentivo à oração e dizer que eu estou saindo aqui muito com o coração bem preenchido com os seus ensinamentos. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Olha, havia uma pergunta aqui que seria feita e não deu por causa do tempo, é a oração que Deus sempre responde. A oração que Deus sempre responde é aquela oração quando você, com o coração contrito e humilde, pede perdão a Ele pelos seus pecados. Essa oração Deus sempre vai responder e Deus sempre vai responder de forma imediata. E você tem de entender o seguinte, Jesus Cristo hoje está no santuário celestial intercedendo por você. E a intercessão de Jesus Cristo precisa da sua oração, porque Ele precisa apresentar a sua oração a Deus para que Deus perdoe você, tá bom? Então ore por todas as suas necessidades, mas acima de tudo ore por perdão dos pecados, que eu tenho certeza que Deus vai responder você imediatamente. Pastor, brigadão, é sempre o nosso amigão aqui mesmo, a gente tem uma amizade muito legal aqui nos corredores. E ora por nós, né? E ora por nós aí, pastor. Ele minha listinha de oração. Já orou por mim, no momento, ele nem sabia o que estava acontecendo, mas num momento de inquietação muito grande. E lembra, você falava para mim no corredor, estou orando por você. Meu Deus, pastor, você leu meus pensamentos, não é possível. Agora, nessa hora que eu estou precisando, você está orando por mim. Então foi muito especial, né? Então ele tem um programa e ele realmente é esse homem de oração. Né? Nós, coisa boa. Aproveita, hein? Lembrando, ainda hoje tem, que é mais do pastor Leidivan, às 17 horas de segunda a sexta-feira, aqui na sua TV Novo Tempo. Olha, e a casa está sempre aberta, tá? Casa de oração está sempre aberta para você. E o seguinte, hein? E na sequência agora vai ter o Vida e Saúde, depois já vai ter o Lugar de Paz. Já fique em paz, já fique em oração. Emenda. E coloca no despertador amanhã, tá? Às 3 da tarde estamos de volta a falar sobre sentido e propósito. Eu acho que a gente pode até incluir oração. Esse programa aqui foi uma base, porque muita coisa tem a ver com Deus mostrando o sentido e o propósito. Para mim, tem tudo a ver. E aí? Então, sentido e propósito. Amanhã vai ser um programa bem filosófico, mas muito interessante. A gente vai ter uma especialista aqui para explicar que sentido e propósito, por mais que se pareçam as palavras, são bem diferentes. E isso muda tudo quando você estiver aí nos momentos de tomada de decisões, tá? Então chega junto, quer saber? Amanhã, viu? Grande abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo eu oro por você ora por mim, Deus age por nós. Pronto. Até amanhã. Tchau, tchau.